Em um quarto japonês majestoso e elegantemente decorado, a luz suave do sol filtrava-se pelas janelas de papel de arroz, iluminando os detalhes intricados do ambiente. O espaço exalava serenidade, com paredes adornadas por pinturas tradicionais e tatames impecavelmente dispostos no chão. No centro do quarto, 5 camas foram cuidadosamente arrumadas em semicírculo, todas dispostas em torno de uma pequena mesa baixa. Sobre a mesa, repousavam ervas medicinais que emanavam um aroma reconfortante, junto com um kit de socorros de Natsu, criando uma sensação de cuidado e proteção. Ao lado, um pequeno copo de água, ainda com gotas de condensação, estava acompanhado por um delicado paninho branco, pronto para ser usado. Deitado em uma das camas, eu repousava em um sono profundo e tranquilo. Meu corpo, que antes havia sido gravemente ferido, agora estava surpreendentemente intacto, sem vestígios dos ferimentos que carregava. A respiração lenta e ritmada combinava com a paz que dominava o quarto. Gradualmente, meus olhos começaram a se abrir, desfazendo-se do véu do sono. Ao recobrar a consciência, meus olhos de um azul intenso focaram-se no teto, absorvendo cada detalhe do ambiente ao meu redor. A suavidade do colchão, o aconchego do travesseiro e o calor do cobertor que me envolvia dos pés ao pescoço fizeram com que meu corpo desejasse permanecer ali para sempre, imerso naquele conforto que tanto apreciava. Enquanto meus sentidos despertavam, comecei a processar o que havia acontecido e onde exatamente eu me encontrava. Olhei ao redor, reconhecendo os elementos que compunham o ambiente com um toque de familiaridade. Era um quarto japonês, arrumado com uma precisão quase cerimonial. Como um verdadeiro admirador da cultura japonesa, não pude deixar de apreciar a beleza e a harmonia do lugar, sentindo uma conexão profunda com o espaço em que estava. Caramba, será que eu tô no paraíso? Me perguntei inconscientemente, enquanto me levantava para ficar sentado no aconchegante colchão. Ao ajustar meu corpo para ficar sentado, meus olhos vagaram pelo quarto até pousarem na cama em frente à minha. Lá, vi alguém deitado, envolto em faixas que cobriam a região da boca. Seu cabelo vermelho era inconfundível. Reconheci imediatamente que era Blade. Ele ainda estava se recuperando dos ferimentos, e a visão dele ali, tão vulnerável, me trouxe uma onda de preocupação. Claro, fazia sentido. Blade era o único de nós que ainda era totalmente humano, o que explicava por que ele ainda estava de cama, lutando para se curar. Enquanto o observava, as lembranças daquela noite fatídica começaram a ressurgir na minha mente como cenas de um filme que eu preferiria não ter assistido. Revivi o momento em que falhei em ajudar Natsu, e a frustração se apoderou de mim novamente. Meus punhos se cerraram instintivamente ao lembrar da maldita criatura que nos atacou. A realidade agora era clara e dolorosa. Éramos fracos, insignificantes diante do verdadeiro poder desse mundo. Se não conseguimos lidar com aquele monstro, quantas outras criaturas mais poderosas estão lá fora, prontas para nos destruir? Esse pensamento me atingiu como um soco no estômago. Eu só estava ali, respirando, com o coração ainda batendo, por pura sorte. A ideia de que minha sobrevivência foi um mero acaso, um lance de sorte, me deixava inquieto. Precisávamos ser mais fortes, ou nosso destino seria selado na próxima vez que encontrássemos algo ainda mais aterrorizante. Fui arrancado dos meus pensamentos quando ouvi a porta se abrir. Instintivamente, voltei meu olhar para ela e vi uma figura familiar entrar no quarto. Era uma garota de cabelos roxos, vibrantes e chamativos, que trazia em mãos uma pequena tábua com comida. Seu rosto, marcado por uma expressão serena, iluminou-se ao perceber que eu estava acordado. Com passos leves e controlados, ela se aproximou da minha cama, com um sorriso acolhedor nos lábios. "Bom dia, Dorminhoco", decidiu acordar finalmente. Ela disse, em um tom brincalhão, enquanto colocava a comida ao lado da minha cama. "Ué, que horas são?" "Já vai ser 10 da manhã. Toma, come alguma coisa." Ela respondeu, enquanto arrumava a tábua ao meu lado. Enquanto ela fazia isso, observei-a se dirigir até a cama de Blade, onde ele ainda descansava. Com uma expressão de preocupação, ela parou ao lado dele e gentilmente colocou a mão em sua testa.
O gesto fez com que uma ponta de inquietação surgisse em mim. Seria possível que Blade tivesse ficado doente, logo o Blade. Você sabe se ele está bem? Perguntei, a preocupação evidente em minha voz. Ela me lançou um olhar calmo, refletindo sobre a pergunta antes de responder. Bem, durante a noite ele pegou uma febre forte, mas parece que já passou. Disse enquanto voltava a olhar para Blade com um misto de ternura e alívio. Suas palavras fizeram com que eu a observasse com mais atenção. Por algum motivo, ela me parecia vagamente familiar, como se eu estivesse esquecendo algo importante. De repente, uma lembrança antiga se acendeu em minha mente, algo que alguém me havia dito tempos atrás. Ei, tenho algo importante para te perguntar. Falei, tentando organizar meus pensamentos. Ela se virou para mim novamente, a curiosidade refletida em seus olhos, enquanto aguardava minha pergunta. Uma certa pessoa me disse que, durante a nossa jornada, encontraríamos alguém importante, alguém que também veio para este mundo. E essa pessoa disse que eu conhecia esse alguém. Por acaso, você é essa pessoa? A tensão no ar aumentou enquanto eu aguardava sua resposta, a sensação de que a resposta dela poderia mudar tudo o que eu sabia até então. Após alguns segundos de silêncio, a garota manteve uma expressão neutra, como se estivesse ponderando sobre minha pergunta. O ambiente parecia suspenso no tempo, cada segundo arrastando-se em antecipação. Então, lentamente, sua expressão começou a mudar. Os cantos de seus lábios se curvaram para cima, transformando-se em um sorriso suave, mas cheio de significado. Olha, tá de parabéns, viu? Você foi o único que notou. O brilho em seus olhos agora revelava uma cumplicidade que antes não estava presente, como se um véu tivesse sido levantado entre nós, revelando uma verdade que ela esperava que eu descobrisse por conta própria. O sorriso dela parecia carregar uma mistura de alívio e aprovação, deixando claro que minha intuição estava certa. Me chamo Lorena, é um prazer em te conhecer, a Kat. Então você é a Lorena, rapaz, que surpresa. Mas peraí, primeiramente, que lugar é esse? Esta é a mansão do Yamamoto, por sorte achamos vocês a tempo, e trouxemos vocês aqui. A tempo é uma palavra muito forte, considerando nossa situação naquele momento. O importante é que saíram vivos. Mas você sabe quem curou nossos ferimentos? Fui eu. Caramba, sua magia de cura é tão potente assim, até mesmo para curar o Natsu no estado em que ele estava. Sim, tenho conhecimento de várias magias de suporte e cura, foi uma das áreas que eu mais aprimorei durante o tempo em que estive aqui. Então você já estava aqui faz um bom tempo, né? Sim, uns 4 anos. Viajei muito, explorei muitos lugares e pesquisei bastante sobre a magia, e também enfrentei algumas criaturas pelo caminho, mas sempre evitei andar à noite ou em zonas de morte, justamente para não criar confrontos. Entendo, deve ter sido muito divertido. Mas peraí, você tinha dito antes que nós estamos na mansão do Yamamoto. O Yamamoto que você falou é o que eu estou pensando que é. Sim, esse mesmo. Inclusive, ele está lá fora, esperando que você acordasse. Mas antes disso, coma a comida, e depois preciso chegar seus ferimentos, para ter certeza de que você está em condições de se mover. Depois de terminar a refeição, Lorena e eu seguimos em direção aos outros, passando por vários cômodos que revelavam a grandiosidade do lugar. Conforme caminhávamos, percebi o quão imenso aquele espaço realmente era. Era maior do que qualquer mansão que eu já havia visto, um vasto domínio que parecia desproporcional para abrigar apenas uma pessoa. Cada sala que atravessávamos parecia respirar história e tradição, reforçando a sensação de que estávamos em um lugar verdadeiramente especial. Ao cruzar outro pátio, meus olhos foram atraídos por um pequeno lago, onde peixinhos saltavam graciosamente na água. Esses peixes eram diferentes de qualquer outro que eu já tinha visto. Suas escamas brilhavam em um vermelho intenso, e suas nadadeiras se espalhavam como asas delicadas de aves exóticas. A beleza surreal dessas criaturas me deixou fascinado, como se estivesse observando algo de um mundo além do nosso, algo que desafiava as leis da natureza.
Continuamos caminhando, atravessando jardins serenos e corredores que exibiam a elegância da cultura japonesa. Cada detalhe, desde a arquitetura até as decorações, era um tributo à beleza e à harmonia que a tradição japonesa valoriza. Eu me peguei admirando tudo ao meu redor, absorvendo a atmosfera de paz e equilíbrio que aquele lugar emanava. Essa casa não é nem um pouco grande, quanto que a gente já andou. Nem te conto, mas relaxa, você vai se acostumar. Difícil, hein? Finalmente, chegamos ao local onde os outros estavam. Paramos diante de uma grande porta de madeira, respirei fundo antes de abri-la. Quando entramos, vimos Kaizen, Natsu e Ryuto sentados, envolvidos em uma conversa animada. No entanto, assim que perceberam nossa presença, suas vozes cessaram abruptamente, e todos os olhares se voltaram para nós, enquanto um silêncio curioso se instalava na sala. E aí a Kat acordou finalmente. Cê é louco, a caminha tava boa. Verdade, nós só não tava deitado porque ela disse que o Yamamoto tava esperando a gente. Mas esse Yamamoto é o Yamamoto que eu tô pensando. Pelo que a Lorena me disse, sim, é ele. Oxi, Lorena? Mas o nome dela não é Ferne. Originalmente sou a Lorena, mas meu corpo é da Ferne, então tanto faz. Oxi, peraí, tu é igual a gente. Tu é uma pessoa que veio pra esse mundo por causa daquele cara. Sim, já estou há um bom tempo aqui. Então você é a pessoa que aquele cara falou, entendi. Mas e aí, como está o estado de vocês? Eu tô inteiro. Eu também. Olha, eu tô com algumas cicatrizes, mas eu tô muito bem. Então, gente, vamos parar a conversa, porque agora tenho que levar vocês até o Yamamoto. Ele está esperando há um bom tempo já. Mas o que ele quer com a gente? Bom, vocês vão descobrir. E o Blade, ele não vai. O Blade aparenta não estar totalmente recuperado, diferente de vocês, ele não é tão resistente e não se recupera tão rápido, ele é um humano ainda, essa é a triste realidade. Eu tinha me esquecido disso. Ele é o mais fraco e frágil entre vocês, o caminho para ele será mais difícil. Mas talvez com força de vontade, ele consiga acompanhar vocês. Bom, agora vamos. Após uma curta caminhada, nós 5 nos deparamos com uma imponente escadaria, que se estendia até o topo de uma colina silenciosa. Cada degrau que subíamos nos aproximava de Yamamoto, que nos aguardava pacientemente. Ao alcançar o topo, nos deparamos com um vasto pátio, mergulhado em um silêncio sepulcral. O ar estava parado, sem sequer um sussurro do vento ou o canto de um pássaro para quebrar a calma assustadora daquele lugar. Nem mesmo as folhas ou a grama se moviam, era como se o tempo tivesse congelado. A atmosfera era tão tranquilamente tensa que causava um desconforto inquietante. Ao explorar o ambiente com os olhos, avistei um velho sentado sobre uma pedra, segurando um cajado antigo. A aura que emanava dele era estranhamente serena, quase reconfortante, embora carregasse um peso difícil de ignorar. Ele mantinha os olhos fechados, como se estivesse em um estado de meditação profunda, aguardando nossa chegada. Sua longa barba e a cicatriz marcante em sua testa deixavam claro que aquele homem não era outro senão Yamamoto, um dos Shinigamis mais poderosos que já existiram. Ao vê-lo pela primeira vez, uma onda de ânimo percorreu o meu corpo. Estar frente a frente com um dos meus personagens favoritos era algo que eu jamais imaginei vivenciar. De repente, o silêncio foi interrompido por um som surdo de algo tocando o chão. Virei-me rapidamente para encontrar Lorena, que, para nossa surpresa, segurava um cajado que não estava com ela antes. O objeto emanava uma aura mágica que era difícil de ignorar, deixando todos nós confusos sobre sua origem. Yamamoto, ainda com os olhos fechados, abriu um deles lentamente, fixando seu olhar penetrante sobre nós. Ele nos observou em silêncio, como se estivesse lendo nossas almas, enquanto a tensão entre nós aumentava com cada segundo que passava. Eu os trouxe aqui, como pediu, sensei, disse Lorena, curvando-se em reverência ao homem diante dela. Yamamoto processou suas palavras por um breve momento antes de fechar os olhos novamente e responder em um tom calmo. Agradeço, Ferne, deixe-me a sós com eles.
Como quiser. Respondeu Lorena, antes de descer calmamente a escadaria, deixando-nos a sós com Yamamoto. O velho Shinigami então se levantou, seus movimentos eram lentos e meticulosos, quase intimidadores. Ele se aproximou de nós com passos calculados, cada um deles aumentando a tensão que já era palpável no ar. Muito bem, garotos. Que tal começarmos com as apresentações? Vamos começar por você, o garoto ruivo, se apresente. Todos os olhares se voltaram para Natsu, que hesitou por um momento antes de falar. Meu nome é Michikatsu Tsujikune, tenho 12 anos, e sou o irmão mais velho de Yorishi, o garoto que está de cama se recuperando. Ao ouvir o nome do clã Tsujikune, uma expressão de surpresa atravessou o rosto de Yamamoto. Ele claramente não esperava encontrar um membro daquela renomada família de espadachins, conhecidos por sua habilidade em manipular magia através das lâminas e realizar feitos extraordinários. Um membro perdido do clã Tsujikune, por essa eu não esperava. Pensou Yamamoto, intrigado. Garoto, você tem algum objetivo? Algum sonho que o motive a viver e a caminhar por estas terras? Natsu coçou a cabeça, perdido em pensamentos, antes de responder com sinceridade. Acho que não, pelo menos, não agora. O que eu realmente quero é apenas sobreviver. Yamamoto observou por um momento, como se estivesse tentando decifrar a alma do garoto, antes de passar ao próximo. E você, ao lado de Michikatsu? Meu nome é Shirou Kotomaine, tenho 11 anos, e também não tenho nenhum objetivo. Respondeu Kaizen, sua voz firme, mas desprovida de convicção. O garoto do lado de Shirou. Meu nome é Satoru Gojo, e também não pensei em nenhum ainda. Disse Ryuto, mantendo o olhar desafiador. E você? Meu nome é Percy Uchiha, e não tenho nenhum objetivo no momento. Respondi, sentindo o peso das palavras de Yamamoto sobre nós. Após ouvir nossas respostas, Yamamoto fechou os olhos novamente, soltando um suspiro leve de compreensão. Eles são jovens que não têm sonhos ou objetivos, é a primeira vez que presencio algo assim. Neste mundo, todos os jovens são sonhadores. Pensou Yamamoto, refletindo sobre nossa situação. Muito bem, garotos. Antes de começarmos, vocês devem buscar pelos seus sonhos. Viver sem um propósito não faz sentido, é como estar morto. Vocês eventualmente os encontrarão, basta querer. Considerem isto a sua primeira lição para sobreviver neste inferno. Meu nome é Yamamoto Genryusai, e daqui em diante, eu os guiarei pelo caminho da vitória. Mas para isso, preciso que estejam preparados, tanto física quanto psicologicamente. Agora, me respondam, vocês querem sobreviver? Um silêncio pesado pairou sobre nós, antes que Yamamoto aumentasse o tom de sua voz, como um trovão rompendo o céu. Vamos, me digam, vocês querem sobreviver? A pressão em suas palavras era esmagadora, e cada um de nós, apesar do medo, respondeu com determinação. Sim, eu quero sobreviver. Yamamoto, satisfeito com nossa resposta, levantou seu cajado lentamente e o apontou para nós. Ficamos confusos, tentando entender o que ele faria a seguir. Essa será a segunda lição. Me enfrentem, mostrem do que são capazes. A tensão no ar era palpável. Sabíamos que Yamamoto não era um adversário comum, enfrentar um Shinigami de seu calibre era suicídio. Mas, ao mesmo tempo, havia algo em suas palavras que nos incitava a agir, a lutar. Kaizen e Natsu foram os primeiros a se mover. Sem hesitar, avançaram contra Yamamoto, que aguardava seus ataques com calma imperturbável. Kaizen direcionou um chute rápido às pernas de Yamamoto, enquanto Natsu mirou um soco na lateral do corpo do velho Shinigami. Quando os golpes estavam prestes a acertar Yamamoto, ambos abriram um sorriso, acreditando que o tinha pego. Mas acertaram apenas o vento. Seus ataques atravessaram o corpo de Yamamoto, revelando que ele havia deixado uma imagem residual, criada por sua velocidade extrema. Antes que pudessem processar o que havia acontecido, ambos foram atingidos por golpes invisíveis. Natsu gritou de dor ao sentir o impacto na coxa e na costela, enquanto Kaizen foi derrubado por ataques nas costas e nas coxas.
Sentada em uma pedra, Lorena, que havia retornado, assistia a cena enquanto comia um bolinho com tranquilidade, observando o massacre com olhos analíticos. Vamos, levantem-se, ordenou Yamamoto, sua voz cortando o ar como uma lâmina. Kaizen, ignorando a dor lancinante, se levantou, determinado a continuar lutando. Ele avançou novamente contra Yamamoto, que desviou com facilidade, e acertou um golpe no mesmo lugar que antes tinha acertado, fazendo Kaizen sentir mais dor na costela e o arremessou longe com um único chute. Natsu tentou um novo ataque, mas foi atingido no abdômen, fazendo-o ranger de dor, para depois ser derrubado por uma rasteira, e antes que pudesse reagir, Yamamoto o prendeu no chão com a ponta de seu cajado. Kaizen, ainda tentando lutar, correu na direção de Yamamoto e pulou para desferir um soco, mas foi atingido na cabeça e nas coxas, e caiu no chão, rangendo os dentes de dor. Yamamoto então voltou seu olhar para mim e Ryuto, os únicos que ainda permaneciam de pé. A tensão crescia a cada segundo, e eu sabia que era nossa hora de mostrar do que éramos capazes. Não podíamos falhar neste teste. Apertei os punhos e olhei de canto para Ryuto, que estava tão determinado quanto eu. É a nossa hora. Sim, só bora, respondeu Ryuto estralando os dedos. Correndo lado a lado em direção a Yamamoto, nos separamos rapidamente, cada um de nós atacando por um flanco. Fui o primeiro a avançar, mirando as costas de Yamamoto. Ele vai mesmo atacar pela retaguarda sem ao menos esperar seu parceiro atacar primeiro. Ele observou meu movimento, vendo que eu preparava um soco, mas deixava meu tronco exposto. Convencido de que eu estava cometendo um erro, ele tentou me acertar na costela com seu cajado. Mas era exatamente o que eu queria que ele pensasse. Interrompi meu ataque no último segundo e defendi o golpe com meu braço, agarrando o cajado com força. Era um engano, pensou Yamamoto, surpreso. Ryuto, percebendo uma brecha na defesa de Yamamoto, não hesita. Num movimento ágil e preciso, ele salta em direção ao oponente, desferindo um golpe veloz que quase corta o ar ao lado do rosto de Yamamoto. Por um triz, Yamamoto consegue desviar no último segundo, sentindo o vento do golpe que roça sua pele. Aproveitando o instante de distração, ataco junto de Ryuto com determinação. Com a força concentrada, giro o corpo e lanço um chute direto na lateral de Yamamoto, atingindo-o. Yamamoto, surpreso com a nossa ação coordenada e rápida, recua alguns passos, os olhos arregalados em surpresa e apreensão. Lorena, que observava tudo com atenção, analisava cada movimento e ação que executávamos. Entendo, eles esperaram os dois patetas atacarem para analisar o estilo de combate de Yamamoto. Concluíram que ele ataca apenas nas áreas onde causa mais dor. Devo admitir, foram bastante inteligentes, pensou Lorena, admirada. Sem hesitar, Ryuto e eu mantemos nosso ímpeto, avançando juntos com precisão e cuidado. Nossos ataques são coordenados, como uma dança sincronizada, cada movimento calculado para prever e neutralizar as reações de Yamamoto. A cada golpe, estudamos seus padrões, observando com atenção qualquer indício de seu próximo movimento. O campo de batalha se torna uma arena de estratégia e resistência, onde cada segundo importa. Por cerca de 1 minuto, nos mantemos nesse ritmo implacável, nossas respirações se misturando ao som de passos rápidos e golpes rápidos. A tensão no ar é palpável, enquanto continuamos a pressioná-lo, não dando espaço para erro ou hesitação. Então, Yamamoto, cansado desse jogo, decide elevar o nível. Um brilho frio surge em seus olhos, e em um instante, sua postura muda. Ele resolve acabar com o combate de uma vez por todas. Antes que possamos reagir, Yamamoto se move com uma velocidade impressionante, quase impossível de acompanhar. No piscar de olhos, ele desfere uma sequência devastadora de golpes. Cada ataque é preciso e implacável, atingindo nossos pontos fracos com uma força avassaladora. Tentamos nos defender, mas é como tentar parar um furacão com as mãos. Em segundos, somos derrubados, caindo ao chão sem sequer termos tempo de entender o que aconteceu. A superioridade de Yamamoto fica clara, e a batalha, que antes parecia equilibrada, termina de forma abrupta e esmagadora.
O combate termina aqui. Ferne, trate dos hematomas deles. E quando o outro garoto acordar, leve-os até aquele lugar. Certo. Em um instante, Yamamoto desapareceu, como se tivesse se teletransportado. Eu e Ryuto nos levantávamos do chão, sentindo muitas dores, vendo que nas partes em que fomos atingidos, haviam hematomas. Caramba, será que a gente foi bem pelo menos? Bom, melhor do que a gente vocês foram. Podem garantir isso. Agora deixe-me tratar dessas marcas feias que ele deixou em vocês. De volta ao quarto dos garotos, o ambiente era preenchido por uma atmosfera de alívio e expectativa. Todos estavam reunidos ao redor de Blade, que, finalmente desperto, exibia sinais visíveis de recuperação. Sua expressão, antes marcada pela dor, agora refletia uma tranquilidade renovada. As conversas ao redor eram animadas, embora carregassem uma certa cautela, como se ainda temessem que qualquer movimento pudesse reverter o progresso obtido. Lorena, concentrada e meticulosa, usava sua magia para examinar Blade com cuidado. Seus olhos brilhavam como uma luz suave, enquanto sua magia percorria o corpo do amigo, analisando o estado interno e externo de seus braços. Cada detalhe era observado, desde a textura da pele até a fluidez do sangue que corria pelos vasos. Os músculos e tendões, antes dilacerados, agora pareciam completamente restaurados, com exceção das cicatrizes imponentes que serpenteavam ao redor de ambos os braços, dando uma volta completa, como uma lembrança permanente do que ele havia enfrentado. Ela não apenas analisava a superfície, mas também mergulhava profundamente, visualizando cada camada de carne reconstruída, os vasos restaurados, e sentindo a vitalidade voltar gradualmente a cada movimento que Blade fazia. As cicatrizes, apesar de imensas e impressionantes, eram o único vestígio tangível da batalha que ele havia travado com seu próprio corpo. Quando seu olhar se voltou para o rosto de Blade, Lorena pôde ver que sua mandíbula, antes gravemente quebrada e deslocada, agora estava firmemente no lugar. Não havia mais os sinais grotescos da lesão, apenas uma linha fina indicava onde o osso havia se unido novamente. O alívio era evidente no olhar de Blade, que, com um toque tímido no maxilar, testava seus limites, movendo a boca como se ainda estivesse se acostumando com o retorno à normalidade. Com um leve suspiro de alívio, Lorena então declara: "Você está totalmente recuperado." "É sério? Então também posso ir treinar com vocês, ainda bem." "Aí sim, Blade, pensei que você iria ficar de cama por mais tempo, e ficar para trás." "Também cheguei a pensar nisso, ainda bem que tu inteiro." "Não se esquece de me agradecer, tive que ficar horas e horas cuidando desses ferimentos, usando minha magia ao máximo, junto de vários medicamentos e ervas medicinais. Diferente deles que eu só precisei usar um pouco de magia, você foi o que mais me deu trabalho, pois seu corpo estava rejeitando minha magia, e isso se deve ao fato de você ser um humano." "Muito obrigado, e me desculpa por ter te dado trabalho, moça," dizia Blade se curvando. "De nada, aliás, meu nome é Lorena." "Aê, o que aconteceu enquanto eu tava dormindo?" "A gente teve uma pequena luta com o Yamamoto." "Yamamoto? Espera, você tá falando do Yamamoto, um dos Shinigamis mais fortes?" "Ele mesmo. Foi ele quem salvou vocês daquele monstro." "Caramba, isso quer dizer que ele vai treinar a gente então?" "Exatamente, mas não vá ficando animado não, o treinamento dele é uma tortura, ele vai levar vocês ao limite do limite, até seus ossos quebrarem, e seus músculos se rasgarem, e vocês estarem no chão espumando pela boca, e vão sentir o gostinho amargo da morte novamente." "Pensando bem, acho que não quero treinar agora não." "Bichona. Tragam uma saia para esta mocinha." "Ei, vocês não comecem, saibam que eu me importo muito com meu corpinho lindo e maravilhoso." A sala explodiu em gargalhadas após o comentário inesperado de Blade. O riso ecoava pelas paredes, preenchendo o ambiente como uma energia leve e contagiante.
Blade, com um sorriso malicioso no rosto, levantou-se lentamente, exibindo um brilho travesso nos olhos, claramente pronto para agir. Suas mãos se fecharam em punhos brincalhões, e ele deu um passo à frente, mirando Natsu e Ryuto, que já estavam rindo tanto que mal conseguiam respirar. "Vocês estão querendo mesmo apanhar, né?" comentou Blade, balançando os punhos no ar de forma exagerada, como se estivesse se preparando para dar um golpe, mas o tom de sua voz deixava claro que era tudo uma provocação amigável. Natsu, percebendo o movimento, tentou se recompor, ainda com lágrimas de riso nos olhos, enquanto Ryuto, fingindo inocência, se afastava um pouco, levantando as mãos em rendição, mas incapaz de conter o riso. A tensão no ar não era de conflito, mas de pura camaradagem. Mesmo enquanto Blade avançava em direção aos amigos, todos sabiam que aquilo não passava de uma brincadeira, uma oportunidade de aliviar a seriedade dos últimos acontecimentos. O ambiente, antes pesado com preocupações, agora transbordava de risadas genuínas, e a conexão entre eles parecia mais forte do que nunca. Depois de alguns minutos de conversa descontraída, finalmente revelamos a Blade a verdadeira identidade de Lorena. Explicamos que ela era uma das participantes secretos, que veio a este mundo com o propósito de se aventurar ao nosso lado. Ele ficou visivelmente surpreso, mas rapidamente aceitou a novidade, intrigado com o mistério que a envolvia. Logo em seguida, decidimos deixar o quarto para explorar mais da casa e aproveitar o tempo juntos. Ao sair, fomos recebidos por um quintal deslumbrante, quase mágico em sua beleza. O jardim era um espetáculo de cores vivas, onde flores exóticas desabrochavam em tons vibrantes de roxo, vermelho e dourado, suas pétalas dançando suavemente ao toque da brisa. O ar estava impregnado com o perfume doce das plantas, criando uma sensação imediata de serenidade. Acima de nós, criaturas magníficas cortavam o céu, pássaros de 6 asas, suas penas cintilando à luz do sol, sobrevoavam as flores com elegância. Seus cantos melodiosos preenchiam o ambiente, criando uma sinfonia que parecia quase irreal. Cada nota que eles entoavam adicionava uma camada extra de paz àquele lugar, como se o próprio quintal estivesse vivo, pulsando como uma energia harmoniosa e encantadora. Era impossível não se sentir imerso naquele cenário, como se por um momento o tempo tivesse parado. As preocupações desapareciam, sendo substituídas por uma calma profunda, quase meditativa. Caminhar por aquele espaço era como entrar em um refúgio secreto, onde a beleza natural e a magia se encontravam em perfeita sintonia, tornando cada detalhe inesquecível. Lorena nos conduziu até um vasto campo de plantação que se revelava diante de nós, com uma imensidão que parecia não ter fim. O trigo dourado balançava suavemente ao sabor do vento, criando ondas que dançavam pela planície como se o próprio campo estivesse vivo, respirando. Ao lado, as plantações de arroz, com seus tons verdejantes e vibrantes, contrastavam com o dourado do trigo, formando um mosaico natural que se estendia até o horizonte distante. Enquanto caminhávamos pela borda do campo, podíamos sentir o aroma terroso e fresco das plantas recém-cultivadas, e o som suave das espigas de trigo roçando umas nas outras ao vento trazia uma sensação de paz profunda. A luz do sol se refletia nas colheitas, lançando um brilho dourado sobre a paisagem, tornando o cenário ainda mais deslumbrante, quase hipnotizante. "Ei, olha aquilo!" dizia Blade surpreso com alguma coisa, enquanto apontava para o horizonte. Logo, nossos olhares se voltaram para o que Blade estava apontando. Um grupo de imensas aves místicas surgia no céu, voando em nossa direção como uma imponência que era impossível ignorar. À primeira vista, parecia que elas haviam saído de um mundo fantástico, como se tivessem sido retiradas diretamente de um jogo de RPG, trazendo consigo uma aura de mistério e poder. As criaturas eram extraordinárias. Cada uma possuía 4 asas majestosas que reluziam ao toque da luz do sol, como lâminas de ferro polido, cintilando em tons metálicos enquanto cortavam o ar com precisão. O modo como suas 4 asas batiam contra o vento era de uma beleza impressionante, quase hipnótica. Elas deslizavam pelo céu como uma graça que contrastava com seu tamanho, encantando os olhos de todos que as observavam.
Era como se cada movimento fosse uma dança perfeitamente coreografada pela natureza, e nós, meros espectadores, não conseguíamos desviar o olhar. São os Tetradraco. Eles vivem em um local próximo a essa região, e sempre vêm para cá para nos dar um oi. As aves, com um bater majestoso de suas 4 asas, começaram a descer em direção ao solo, como se fossem sombras gigantescas cobrindo a terra. O som do vento sendo cortado pelas asas metálicas preenchia o ar, criando um turbilhão de brisa ao nosso redor. Quando finalmente pousaram à nossa frente, o impacto de suas enormes patas contra o chão foi suave, mas cheio de poder, como se até seus movimentos mais simples carregassem uma força latente. Blade, claramente tomado pelo medo, começou a se afastar lentamente, tentando disfarçar seu pânico. Seus olhos estavam arregalados, fixos nas aves imponentes à sua frente, e seu rosto pálido traía o terror que ele tentava esconder. Não precisa ter medo, eles são inofensivos, e são muito gentis. Com uma confiança serena, Lorena se aproximou de uma das imponentes criaturas, ignorando o ar pesado de tensão que pairava no ambiente. O Tetradraco observou-a atentamente, seus 4 pares de asas se agitando levemente, como se medisse cada um de seus movimentos. Então, de maneira surpreendente, ele abaixou lentamente a cabeça em um gesto de submissão e aceitação. Lorena estendeu a mão com delicadeza, e seus dedos tocaram a superfície fria e metálica das escamas do Tetradraco. Um brilho suave percorreu a criatura, como se respondesse ao toque dela, e em um movimento gentil, Lorena começou a acariciar sua cabeça com cuidado. Viu só, eles são uns fofos. Fofos? Olha pra esse troço feio, parece que caiu de um penhasco quando nasceu. Sentindo-se ofendido com o comentário de Ryuto, o Tetradraco reagiu com um movimento rápido e preciso, desferiu uma bicada certeira na cabeça de Ryuto, e Ryuto, pego totalmente de surpresa, levou as mãos à cabeça, enquanto uma expressão de dor e raiva se formava em seu rosto. Qual é a tua, passarinho, filho da puta? Quer 20x1? O Tetradraco, sem qualquer hesitação, lançou-se em um ataque direto contra Ryuto. A criatura desferia várias bicadas rápidas, mirando a cabeça e o corpo de Ryuto, que se esquivava com dificuldade. Ryuto, já fervendo de raiva, todo desembolsado, contra-atacava com socos e chutes, tentando de todas as formas acertar a imensa criatura. A cena diante de nós era tão cômica que não conseguimos conter as gargalhadas. Ryuto lutava para acertar o ágil Tetradraco, que com sua destreza impressionante, desviava de todos os ataques com uma graça quase zombeteira. Cada soco e chute de Ryuto parecia mais desesperado do que o anterior, enquanto o Tetradraco continuava a bicá-lo com uma eficiência irritante. Até que, sem qualquer sinal de paciência, ele desferiu um coice impressionante em Ryuto. O impacto foi tão forte que Ryuto foi lançado para trás. "Maldito pássaro!" exclamava Ryuto, tendo um ataque de raiva.